Olá, eu me chamo Auricélia da Silva, sou aluna do curso de Pedagogia e hoje eu venho falar um pouco sobre o nosso trabalho de pesquisa, que foi o nosso paper Obrigatório Curricular 1. Foi um trabalho excelente, o qual nos proporcionou conhecimento. Nesse paper, referente ao estágio obrigatório, foi feito um programa de metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem na área da educação inclusiva, cujo projeto foi Práticas Virtuais e Contações de História na Educação Infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Sabemos que essa etapa é a primeira etapa que a criança começa a dar os seus passos e é preciso que os educadores tenham um olhar de cuidado, de carinho nessa faixa etária, porque a criança precisa, é aonde ela está começando, e ali ela precisa desses ensinamentos e precisa de atenção. Então, devido ao tempo que estamos vivendo, sabemos que a Covid-19 trouxe um grande caos ao mundo, onde muitas pessoas tiveram grandes prejuízos, mas foi proposta a utilização de tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Neste caso, fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto para basear-se teoricamente. Sabemos que a criança, ela aprende brincando, a criança, ela aprende com o professor contando uma história bem narrada. A criança consegue criar ali na sua imaginação, começa a montar. A criança, ela está no momento em que ela está recebendo e ali ela começa a guardar com ela os ensinamentos. De pequeno, a gente começa a ver como é colocadas as regras, como é proposto, como devemos fazer, e isso é muito importante para a criança, que os educadores continuem cada vez mais buscando, se preocupando, porque nessa faixa etária a criança ela está com a mente fértil, e aí quando aplicamos um assunto o qual chama a atenção da criança, ela começa a se envolver e desenvolver. Então, a Covid-19, ela trouxe assim um caos, porque as escolas tiveram que ser fechadas e agora os professores se preocuparam em estar fazendo um ensino à distância, transmitindo o ensino à distância. E graças às tecnologias que assim foram nos propostas, podemos estar recebendo em nossas casas o ensino. E agora os professores, eles têm que se adaptar a essa tecnologia, porque estamos vivendo num tempo em que o ensino à distância também tem a sua produtividade e também traz conhecimento. Como fizemos essa pesquisa, sabemos que é muito importante. Você pesquisa na internet, você busca o assunto e ali você adquire o conhecimento. E as mudanças ocorridas por conta da pandemia obrigaram as pessoas a se identificarem com esse novo ensino à distância. Muitas coisas foram mudadas, mas não é porque essa pandemia veio que o ensino, a educação parasse. Então, sobre a nossa pesquisa, a gente foi feito um podcast contando histórias infantis para mostrar, sim, que é possível, através do áudio, através de uma história, passar
um ensino e um aprendizado às nossas crianças. É muito importante. Sabemos que quem está ouvindo, ela está recebendo ali informações. E é preciso quem está ensinando ou falando ter total conhecimento do que está fazendo. A contação de história é uma arte que reflete as formas de expressão verbal do pensamento como uma resposta a vivências e expressões anteriores do locutor dentro de uma dada esfera de construções verbais, proporcionando sempre interpretações renovadas das narrativas e do passado em diálogo com os interlocutores do presente. Chesney, 2008. Então a gente vê que a contação de história é uma arte que vem transmitir a quem está escutando a história, né, trazer pensamentos, né, raciocínio, e sabemos que a pessoa que está ouvindo vai interpretar sobre essa contação, essa história. E através da oralidade dos contadores tradicionais, sociedades inteiras perpetuavam e transmitiam costumes, valores e organização social à geração posteriores. Silva, 2014, página 20. A história é algo que segue as tradições sociais e culturais, perpassa gerações, mas até hoje são importantes. Nesse contexto, as novas tecnologias surgem com a necessidade de especializações dos saberes. Um novo modelo surge na educação. Com ela pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesses didático-pedagógicas. Leopoldo, 2014, 12, página 13. Então, através da oralidade, através dos contadores tradicionais, a sociedade inteira, elas ouviam e assim aprendiam e transmitiam. Então, é histórias que seguem de geração a geração. E é muito importante, através das contações de história, esse nosso trabalho foi feito podcast, aprendemos que podemos transmitir a quem está distante, levar esse ensino para quem está do outro lado do mundo. Então, a educação, ela está assim de forma geral. Quem quer buscar conhecimento hoje tem grandes facilidades. Basta somente acessar a internet e se dedicar, com certeza vai adquirir uma fonte de grande conhecimento. E o podcast é uma ferramenta, como eu disse anteriormente, que tem sido usado por muitas pessoas para assim estar transmitindo grandes histórias, grandes contos. E no caso do podcast, é um termo que sofre da mesma ambiguidade que o programa, pode tanto significar um produto midiático, seriado, quanto um de seus episódios. É uma ferramenta maravilhosa que vai trazer aos ouvintes algo magnífico, maravilhoso, aonde você vai aprender. E os educadores, ao transmitir uma história, ao contar uma história, pode estar ensinando as crianças sobre os autores, como eles tiveram sua jornada para assim estar estudando, pensando, para assim trazer essa história educativa para a criança, porque tem um processo, não é assim do nada que a pessoa consegue, é uma jornada, é como já falamos da primeira etapa da criança. Então, o educador, para ele chegar a esse ponto de educar, de ensinar, ele teve todo um processo. Ele passou por um ensino, ele se dedicou. Então, nessa contação de história,
quando é contada, a criança deve ser lembrada do autor que está contando essa história, né? Quais os fatores, né, que levou essa narração, o sentido, trazer as interpretações e assim passando um ensinamento produtivo para quem está ouvindo o podcast, que é transmitido em MP3, áudios sonoros, né? E o podcast tem que ser produzido com bastante cautela, não pode ser feita uma leitura corrida, né? Tem que ter os seus pontos para lhe dar sentido à história. Então, nosso trabalho foi de grande importância e aqui a gente pôde aprender bastante sobre as práticas virtuais que a gente pode estar utilizando, né? As contações de história, que é muito importante nessa fase da criança, que é a primeira etapa do ensino. E a criança, assim, está recebendo um ensino que ela possa guardar até quando se tornar um adulto, não esquecer. Sabemos que, como já falei no início, estamos vivendo num tempo de pandemia, mas graças a Deus nós temos as ferramentas de ensino, né, que podemos estar acessando, podemos estar pesquisando e assim adquirindo o conhecimento, tirando nossas dúvidas. Graças a Deus, a internet nos possibilita estudar à distância, a tirar nossas dúvidas e é muito importante sabermos que com tudo isso a gente pode ter uma evolução na educação e ser uns educadores futuramente que vamos transmitir conhecimento, passar de gerações a gerações.